E aí, gente, tudo em paz? Firmes e fortes nos nossos estudos em genética? Hoje vamos continuar falando sobre ela. Hoje vamos para o capítulo 13, parte 1. Vamos dividir esse capítulo em duas partes e hoje vamos compreender como ocorre a transmissão hereditária nos seres humanos. Vamos focar um pouco mais na hereditariedade humana, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos analisar algumas características hereditárias humanas, vamos solucionar alguns problemas genéticos que envolvam cálculo de probabilidade, principal assunto da nossa aula de hoje, probabilidade, e também vamos falar sobre os heredogramas, aprender a construir e a utilizar os heredogramas nas análises genéticas, beleza? Olha só, quando a gente falou lá nas primeiras aulas sobre genética, nós falamos sobre Mendel e a sua primeira lei, que ele falou que cada característica é determinada por um par de alelos que se separam na gametogênese. Lembra de todo aquele processo que a gente viu, né? Existem genes em cada cromossomo homólogo e esses genes estão em duas versões, o alelo dominante e o recessivo, que a gente chama o dominante da letra maiúscula, azão, e o recessivo da letra minúscula, azinho. E a gente classificou também esses indivíduos como homozigotos, quando apresentam os mesmos alelos, ou heterozigotos, quando apresentam alelos diferentes. Aí a gente viu toda aquela questão nos exemplos dos experimentos de Mendel, no cruzamento entre as ervilhas com cores diferentes, texturas diferentes, e a gente viu um certo padrão de segregação dessas características, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a segunda lei de Mendel. O que é que fala essa segunda lei de Mendel? Nós vamos analisar a transmissão de duas características simultaneamente, quando essas características se encontram em cromossomos diferentes. Lembra sempre disso. Estamos falando de 23 pares de cromossomos, num total de 46. Então, em cada cromossomo existe um alelo que vai conferir uma nova característica. Trazendo lá para as ervilhas, que a gente viu que elas tinham várias características variadas, se a gente quiser analisar, por exemplo, duas características simultaneamente, se a gente quiser analisar, por exemplo, a cor e a textura da semente, então como é que a gente vai analisar essa herança das características nas ervilhas, por exemplo, que podemos associar a herança de duas características simultâneas nos seres humanos? Então, vamos entender mais ou menos como é que acontece esse cruzamento entre as ervilhas? Olha, a gente aprendeu que a característica amarela e a característica lisa era dominante sobre a característica verde e a rugosa. Então, logo o indivíduo amarelo liso é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, e o verde rugoso é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Assim? Então, esses indivíduos formam gametas agora contendo cromossomo com o alelo Vzão e outro cromossomo com o alelo Rzão. Agora nós estamos falando de dois cromossomos dentro do gameta. Óbvio que vai ter 23 cromossomos nesse gameta. Lembra da gametogênese? Meiose, divisão da quantidade de cromossomo? Exatamente. Esse indivíduo aqui verde rugoso forma gameta com Vzinho e Rzinho. Quando a gente tem um cruzamento entre eles dois, a gente forma aquele indivíduo híbrido na geração F1, que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tá pegando? Esse indivíduo vai ser amarelo liso, porque ele apresenta os alelos dominantes, ok? Mas e se a gente fizer um retrocruzamento, ou seja, um cruzamento entre dois indivíduos híbridos para amarelo e liso? Então, como é que a gente vai ter? Olha só. Agora, esse indivíduo heterozigoto, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele pode formar quatro gametas diferentes, porque na segregação da meiose tem várias combinações possíveis entre os cromossomos contendo os alelos para verde e rugoso, amarelo e liso. Então, olha as possibilidades de gameta. Eu posso ter um gameta com o cromossomo Vzão, Rzão, outro Vzão, Rzinho, outro Vzinho, Rzão e outro Vzinho, Rzinho. Então, eu tenho quatro possibilidades de gametas de um indivíduo. Outro indivíduo igual a ele também tem as quatro possibilidades de gametas. Então, se eu tenho 4 com 4, eu tenho 16 possibilidades de genótipos. Lembra disso? 16 possibilidades de combinações entre os alelos. E essas combinações de alelos vão determinar um fenótipo, uma característica que vai ser expressa. Então, nesse quadro de Punnett aqui, ó, bem maior, nos outros a gente só viu 4 quadrantes, né? Aqui a gente vê 16 quadrantes, só 16 quadradinhos, porque tem 16
possibilidades de geração. Olha só, por exemplo, vamos pegar um evento aleatório aqui. Esse gameta aqui, ó, Vzinho Rzão, se ele for fecundado com esse gameta aqui, ó, Vzão Rzinho, a gente vai ter essa junção aqui, ó, Vzão desse cara com Vzinho desse cara, Vzão Vzinho. Rzão desse cara e Rzinho desse cara aqui. Então, fica Rzão Rzinho. Logo, a gente forma um indivíduo híbrido também, ó, Vzão Vzinho, Rzão Rzinho. Pela sua característica, a gente tem um amarelo pelo Vzão dominante e liso pelo Rzão dominante. Agora, se a gente pegar esse gameta aqui, por exemplo, ó, Vzão Rzinho, com esse gameta aqui, ó, Vzinho Rzinho, a gente vai formar o quê? Vzão desse cara com o Vzinho desse cara. Então, eu tenho já um amarelo, né? Porque o Vzão é dominante. Agora, eu tenho Rzinho desse com Rzinho desse. Então, o que é que eu tenho? Rzinho, característica recessiva. Então, essa ervilha aqui, ó, nasce rugosa. Por mais que ela seja amarela, ela também vai ser rugosa. Então, está percebendo que a gente está analisando duas características simultâneas? A cor da ervilha e a textura da ervilha. Então, para cada combinação de alelos, de genótipos, a gente vai ter uma proporção, ou seja, possibilidades diferentes. Olha só, as proporções fenotípicas, eu tenho 9 possibilidades de formar ervilhas amarelas lisa, 3 possibilidades de formar ervilhas amarela, porém rugosa, mais 3 possibilidades de formar ervilhas verdes, porém lisas, e apenas uma das 16 possíveis de formar uma ervilha verde rugosa. Então, de 16 eventos, eu tenho 9 para 3, para 3 e 1. Então, está vendo que tem uma variação? E como é que eu vou identificar essa proporção, essa probabilidade? Aí a gente vai aprender um pouco de noção de probabilidade. Vamos falar sobre as análises probabilísticas que a gente vê um pouco em matemática. Talvez vocês estudaram sobre isso e a gente vai aplicar isso na genética. Olha só, a probabilidade nada mais é do que a gente fazer a divisão entre o número de eventos desejados dividido pelo número de eventos totais. Então, olha dois exemplos interessantes que a gente é fácil identificar. Quando a gente tem uma moeda, por exemplo, que a gente vai jogar essa moeda, né? Então, quais são as possibilidades de eventos que tem? A gente só tem 2 eventos possíveis, né? Ou cair cara ou cair coroa. Então, eu pego. Se eu jogar uma moeda, qual é a probabilidade dessa moeda cair cara, por exemplo? Então, é um evento que eu quero, que é o número do evento desejado, dividido pelo número de eventos totais. Quantos eventos totais são possíveis? Apenas 2, né? Ou cara ou coroa. Então, a probabilidade de cair cara é 1 dividido por 2, 1 sobre 2, ou seja, é 50%, a metade da chance. Tá pegando? Agora, se a gente aplicar isso num dado, certo? Se eu tiver um dado e quiser jogar esse dado, ó, qual a probabilidade de cair o número 5 nesse dado? Então, ó, é um evento que eu quero, o 5 é um evento dividido pela quantidade de eventos totais possíveis nesse dado. Não tem 6 eventos no dado que é possível? 6 possibilidades de faces? Então, vai ser 1 dividido por 6, que é o número de eventos totais. Então, essa é a probabilidade de cair o número 5, certo? Então, essa é a noção da probabilidade que a gente tem que aplicar. Quando a gente vai lá para a genética, naquela primeira lei de Mendel, a gente falou dessas possibilidades aqui, ó. Dos 4 eventos possíveis, um evento é o azão, 2 eventos dos 4 possíveis é o heterozigoto, azão-azinho, e um evento é o homozigoto recessivo, azinho-azinho. Então, fica 1 sobre 4, que quando a gente divide 1 dividido por 4 dá 0,25, que é 25%. Quando a gente divide 2 sobre 4 dá 0,5, que é 50%. Né? Dos 4, 2 são heterozigotos, então é a metade. Está pegando aí a probabilidade? E justamente isso que a gente vai aplicar na genética. Agora, tem algumas regrinhas que a gente aplica sobre probabilidade. Vê só. Eu tenho, primeiramente, a regra do ou. O que é que diz a regra do ou? A regra do ou ela é utilizada para eventos mutuamente exclusivos. Como assim? Eu só posso ter um evento ou outro. Não posso ter os dois simultaneamente. Então, quando eu tiver assim, ó, qual a probabilidade de eu jogar um dado e cair 1 ou 5? Veja, eu estou jogando só um dado, então só pode cair ou uma face ou outra. Então, qual a probabilidade de cair 1 ou 5?
Então, qual é a fórmula que eu vou utilizar? Eu vou fazer a regra da adição. Eu vou pegar a probabilidade de cair 1 e a probabilidade de cair 5. A gente sabe que é 1 sobre 6 as duas probabilidades. Então, eu vou somar as duas probabilidades. 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Isso daqui vai dar igual a 2 sobre 6. Presta atenção em conceito básico de matemática na soma de frações. Se a gente tiver denominadores diferentes, a gente tem que tirar aquele MMC. Lembra disso? Mas aqui a gente tem o 6 como denominador comum, então a gente repete o denominador e soma os numeradores. Se liga nos conceitos, hein? Então, 1 sobre 6 mais 1 sobre 6 é 2 sobre 6, ou seja, quando eu jogar um dado, eu tenho a possibilidade de 2 sobre 6 de cair ou 1 ou 5. Beleza? Está pegando aí? Como é que a gente aplica para a gente, por exemplo? Uma mulher está grávida, então a gente pergunta qual a probabilidade de nascer um menino ou uma menina? Então a gente, menino ou menina. Então vamos ver como calcular essa probabilidade. Qual é a probabilidade de nascer um menino? É 50%, né? Porque quando a gente tem lá todas as regras de juntar os cromossomos sexuais para formar o sexo, então a gente tem metade de chance de ser um menino ou metade de chance de ser uma menina. Então, ó, 1 sobre 2, que é 2 eventos possíveis, menino ou menina, e um evento que é aquele que eu desejo, menino. E menina, também 1 sobre 2. Então, qual é a chance de nascer ou um menino ou uma menina? Então, eu vou somar as duas probabilidades, né? 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que isso daqui vai dar 2 sobre 2, que é igual a 1 ou 100%. Então, vê só, a probabilidade de nascer menino ou menina em uma gravidez é 100%, porque essas são as duas possibilidades que podem acontecer. Na gravidez de uma mulher humana não pode nascer um cachorro, por exemplo. Então, é 100% de chance de nascer ou um menino ou uma menina. E a gente também não tem outro sexo diferente, só existem esses dois sexos biológicos, o masculino e o feminino. Então, são os dois eventos possíveis pelos dois eventos totais, beleza? Essa é a regra do ou. Agora nós temos a regra do i. A regra do i a gente vai multiplicar as probabilidades quando a gente falar de eventos independentes e que um não impede a ocorrência do outro. Como assim? Agora eu vou jogar dois dados, certo? Eu tenho dois dados na mão, aí eu vou jogar. Então, qual a probabilidade, por exemplo, de cair 5 e 6? Aí eu pego e multiplico. Nos dois dados, eu quero que um dado caia 5 e outro dado caia 6. Então, eu vou pegar a probabilidade de cada dado, ou seja, 1 sobre 6 e 1 sobre 6, e multiplico as duas probabilidades. Olha só, 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6. Lembra de multiplicação de fração? Multiplicação de numeradores por denominadores. Então, 1 vezes 1, 1, e 6 vezes 6, 36. Então, quando eu jogar dois dados, a probabilidade de um dado cair 5 e outro cair 6 é 1 em 36 eventos totais possíveis. E a gente tem alguns casos quando a ordem é importante e quando a ordem não é importante. Então, se eu quiser uma determinada ordem de eventos, eu tenho que me ligar na multiplicação das probabilidades em sequência. E se a ordem não importar, como o dado, tipo, se eu quiser jogar dois dados e eu quero que um dado caia 5 ou caia 6, tanto faz se o primeiro dado cai 5 ou o outro dado cai 6, ou o contrário, o primeiro dado cai 6 e o segundo dado cai 5. Tá entendendo? Quando a ordem não importar, tanto faz a gente multiplicar um ou outro em sentidos diferentes. Que multiplicação não importa a ordem dos fatores, não é assim? Beleza. E como é que a gente aplica essa probabilidade na segunda lei de Mendel? Olha só, a gente está analisando dois eventos possíveis e um evento não anula a ocorrência do outro. Logo, a gente vai utilizar a regra do i, a regra da multiplicação. Pessoal, se eu tenho dois eventos que eu desejo, se eu quero saber qual é a quantidade de ervilhas amarelas e lisas, olha, eu tenho dois eventos, evento para amarelo e evento para liso. Então, é só pegar as duas probabilidades e multiplicar, porque eu estou usando a regra do i. Amarela e lisa é a regra do i, dois eventos simultâneos. Então, eu multiplico a probabilidade de ervilhas amarelas pela probabilidade de ervilhas lisas. Olha só,
Se eu quero a probabilidade de ervilhas amarelas, eu faço só o cruzamento entre os alelos que conferem a cor. Então, de 4 eventos possíveis, 3 eventos podem me dar o amarelo, ó, que é a presença do alelo dominante vezão. Então, é 3 sobre 4. E de ervilhas lisas, também 3 sobre 4, ó, porque de 4 eventos possíveis, 3 vão ter o alelo dominante, que confere o liso. Então, eu multiplico 3 sobre 4 vezes 3 sobre 4. 3 vezes 3, 9, e 4 vezes 4, 16. Então, a probabilidade de eu ter num cruzamento entre duas ervilhas híbridas para dois fatores, amarelas e lisas, é 9 em 16 possíveis. Está pegando aí o conceito de probabilidade? Então, gente, é isso que você precisa aplicar nos estudos em genética, essas questões de probabilidade matemática. Então, tem que ficar com a matemática bem afiadinha aí, beleza? E para a gente finalizar a aula de hoje, vou dar uma revisão para vocês sobre heredogramas, que eu já comecei a mostrar para vocês nas aulas anteriores, né? Ó, o heredograma é uma estrutura que permite a gente efetuar a análise da transmissão de uma dada característica hereditária ao longo de várias gerações. Então, a gente aprendeu, por exemplo, que o quadrado se refere ao homem no heredograma e o círculo se refere à mulher, indivíduo do sexo feminino. E quando ele está pintadinho assim, está escuro, é que a pessoa é portadora de uma determinada característica e quem não está pintado, quem não está marcado, não é portador dessa característica. No exemplo desse heredograma aqui, nós temos a característica do lobo da orelha solto. Sabe esse lobozinho da orelha? O seu é solto ou preso? Então, tem pessoas que têm preso e tem pessoas que têm solto, né? Então, nesse caso aqui, pessoas que têm o lobo da orelha solta são os marcados aqui, ó. Enquanto que quem tem o lobo da orelha preso é quem está branquinho aqui, quem não está marcado, certo? Então, essa é basicamente uma anotação de um heredograma. E como é que a gente identifica esses indivíduos? Ó, aqui eu tenho a primeira geração nessa primeira linha. Na segunda linha eu tenho a segunda geração, resultando do cruzamento entre esse casal aqui. E na terceira linha eu tenho a terceira geração, e assim sucessivamente, certo? E em cada geração eu tenho o número do indivíduo, ou seja, por exemplo, essa mulher aqui, ó, que possui lobo da orelha preso, ela é o terceiro indivíduo da segunda geração. Então, eu anoto, me referindo a ela como 2 em algarismos romanos e 3, certo? Porque ela é a terceira da segunda geração. Tá pegando aí? E a gente vê sempre o cruzamento entre homem e mulher. Aqui, ó, cruzamento entre uma mulher e um homem com lobo de orelha solto, porém, eles formaram filhos tanto com lobo da orelha solto como lobo da orelha preso, certo? Então, essa característica ela é passada de geração para geração. E aí a gente tem várias formas de anotar os símbolos dos heredogramas. Nós temos aqui o casamento, como a gente viu. Nós temos a anotação para gêmeos, ó, gêmeos idênticos monozigóticos e gêmeos não idênticos dizigóticos. Os gêmeos monozigóticos eles terão as mesmas características, os mesmos genótipos, não é verdade? Então, a gente tem aqui ó, várias outras notações. Ó. Esse círculo com a setinha é masculino e um círculo com a cruzinha é feminino. Quando a gente tem esse losango aqui, não foi possível determinar o sexo. Por exemplo, um bebê que ainda está na barriga, que ainda não fez a ultrassom, não sabe qual é o sexo do bebê. Então, lá no heredograma, identifica com esse losango aqui, certo? Quando a gente tem esse traço, quer dizer que teve uma separação, teve divórcio, então esse casal não vai gerar mais filho, e aí sucessivamente. A gente tem várias formas de anotar, certo? Essas informações no heredograma. Então, por fim, eu vou deixar esse desafio aí para vocês, esse heredograma aqui, ó, para vocês resolverem mostrar quais são os indivíduos afetados, bem facinho, né? Mas quais são os possíveis alelos dos indivíduos, ou seja, quem é que tem alelo dominante, quem é que tem alelo recessivo. Uma dica, quem tem alelo recessivo é geralmente os afetados. Então, os indivíduos afetados, eles vão ter alelos recessivos, certo? Então, mas se o indivíduo é afetado por uma característica, por uma doença, por exemplo, será que ele só pode ter um alelo recessivo? Se liga nessa informação. Quero que você monte todos os genótipos de todos os indivíduos desse heredograma. Bom, que a gente vai responder na nossa próxima aula, tá? Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Deixo para vocês a primeira parte desse capítulo, das páginas 293 a 297. E lá na página 296 e 297 tem questões sobre esse conteúdo que a gente viu até agora.
E lá na nossa plataforma, no nosso ambiente da plataforma EAD Anésio, eu vou deixar 2 sites para vocês entrarem lá e construírem o heredograma da sua família. É isso mesmo, você pode entrar e construir a árvore genealógica da sua família, fazer igual a esses desenhos, quadrados e círculos. Você pode pegar desde a sua avó, da sua bisavó, e ir fazendo até seus irmãos, seus primos, seus tios, e montando direitinho, certo? Então, quero que vocês façam esse heredograma aí, beleza? Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.